Olá, meus amores! Agora com a aula de Geografia, né? Hoje, terça-feira, 24/3. E na unidade 1, nós aprendemos sobre a urbanização brasileira. Sobre o que é urbanização, sobre a formação das cidades, cidades espontâneas e planejadas, sobre a função de cada uma delas. Aprendemos sobre as cidades turísticas, industriais, religiosas e administrativas, e também sobre as mudanças nas paisagens, que podem ser observadas através de fotos de satélites. Agora, na unidade 2, nós falaremos sobre a população brasileira. Aprenderemos sobre a quantidade de pessoas que vivem em nosso país, se todas as pessoas que vivem aqui são todas iguais, se falam a mesma língua, se comportam da mesma maneira. Então, nós aprenderemos um pouco mais sobre o nosso povo. Aqui na página 36, nós temos como subtítulo Contando a População. Você sabia que muitas pessoas vivem no Brasil? Pois é, a quantidade atual de habitantes indica que o país tem a sexta maior população absoluta do mundo. Mas, tia, o que é população absoluta? Pois bem, já está grifadinho aí no texto, né? Eu gostaria que vocês puxassem uma setinha e nós vamos anotar o conceito. É o número atual de habitantes de uma determinada localidade. E no ano de 2019, só em nosso país vivia aproximadamente mais de 210 milhões de pessoas. Ó, o país bem populoso, hein? Também nos Estados Unidos, a população absoluta é considerada também bem elevada, porque só no ano de 2019, o levantamento trouxe de que existiam mais ou menos 320 milhões de habitantes. Ah, tia, então quer dizer que em todos os países a população absoluta é considerada elevada? Não. Temos aqui o nosso vizinho na América do Sul, o país Uruguai. Ele é considerado uma população absoluta baixa, porque vivem cerca de 3 milhões de habitantes. Logo abaixo, nós temos aí uma tabelinha trazendo da primeira à sexta colocação os países com a população absoluta mais elevada no mundo. Nós temos em primeiro lugar a China, segundo lugar a Índia, o terceiro lugar fica com os Estados Unidos, quarto lugar a Indonésia, quinto lugar o Paquistão e em sexto lugar o Brasil. Tia, agora nós ficamos curiosos para sabermos a quantidade de habitantes que existe em cada um desses países. Pois bem, a tia já vai iniciar a explicação do dever de casa, que vai começar aí nesse tópico da página 36. Vocês vão buscar lá no material complementar o mapa mundi que aparece lá, páginas 179 e 181, fazer o recorte conforme a indicação, colar uma parte na outra. Uma das partes deve ser colada no caderno, de forma que a outra possa ser aberta, ok? Possa ser aberta. Lá nas páginas 190 e 191, tem os adesivos para vocês colarem conforme ao país mais populoso até o sexto lugar, conforme a tabelinha aí. Primeiro lugar, primeiro país mais populoso, segundo país, terceiro até o sexto país mais populoso. Só que, para complementar a nossa atividade, vocês farão uma pesquisa e anotarão na próxima folha a quantidade de habitantes absoluta, a população absoluta de cada um desses países. Na próxima aula faremos a correção, hein? Peçam ajuda ao papai e à mamãe e boa atividade, ok? Agora nós vamos partir para a página 37. Na página 37, nós temos como subtítulo Censo Demográfico no Brasil. Você sabe por que contamos o número de habitantes de um país? Saber quantas pessoas vivem em um lugar é muito importante para estabelecer planejamentos. Por exemplo, para construir escolas em determinadas cidades, em todas as cidades, logicamente,
é preciso saber a quantidade de pessoas, de crianças que vivem nela. O levantamento de dados sobre a população brasileira é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o IBGE, né? Por meio de uma pesquisa que ocorre a cada 10 anos. Essa pesquisa é denominada como censo demográfico. Grifem aí agora, na página 37, no segundo parágrafo, de o levantamento até censo demográfico. E para realizar essa pesquisa, o Instituto conta com os recenseadores. Quem são os recenseadores? São as pessoas responsáveis por visitar as casas, as famílias e fazerem o levantamento da população, da quantidade de pessoas que vivem naquela casa. Além disso, eles fazem perguntas sobre a idade das pessoas que moram naquela residência, sobre o grau de escolaridade e sobre a renda, né, da família. Outros levantamentos para complementar essa pesquisa é sobre a quantidade de cômodos que aquela casa tem, sobre se tem energia elétrica, qual a localização daquela casa, se está em uma área rural, em uma área urbana. Tudo isso nos serve de informações até para as melhorias de infraestrutura do nosso local. E esse levantamento é feito em todos os locais onde temos brasileiros, inclusive nas aldeias indígenas, como mostrado aqui ao final da página. Na página 38 vem complementar a fala anterior, né? Esse levantamento serve para que o governo tenha conhecimento das necessidades da população. Com isso, ele consegue fazer as melhorias necessárias para todos. Grifem todo o primeiro parágrafo da página 38. Todo este parágrafo. Nós temos aí agora como subtítulo Evolução da população no Brasil. O nome já nos indica que houve uma crescente do número de habitantes. Desde o primeiro censo brasileiro, onde haviam mais ou menos 10 milhões de habitantes, até o ano de 2019, muitas vezes mais aumentaram os habitantes do nosso país. Observem aí, este gráfico traz as informações da população brasileira desde o ano de 1872 até o ano de 2019. Essas informações vieram também do IBGE, foram feitas por eles. Agora, pausa no vídeo aí um pouquinho e respondam as questões 1 e 2 da página 38. Foi facinho, né? Fazer a atividade? Muito bem, agora vamos para a correção. No exercício número 1, pergunta: de acordo com o gráfico, de qual ano é o primeiro registro da quantidade de habitantes no Brasil? É do ano de 1872. Já no exercício número 2, pergunta: indique a quantidade de pessoas que viviam no Brasil em letra A, 1900. Tinham 17.438.434 habitantes. Letra B, ano de 1960. Tinham 70.992.343 habitantes. E a alternativa C, no ano de 2019, existiam 209.386.368 habitantes. Já na página 39, nós vamos descobrir por que a população do Brasil aumentou. Isso ocorre quando o número de nascidos é maior do que o número de falecimentos. No século passado, século XX, o número de pessoas nascidas era muito mais elevado do que o número de pessoas falecidas. Por isso, a população do Brasil aumentou bastante nesse período. Agora, pausem um pouquinho o vídeo e façam os exercícios 3 e 4 com o auxílio da família. Assim que nós retornarmos, faremos a correção. O exercício número 3 diz: observe os dados do gráfico a seguir. Ele demonstra a quantidade de pessoas que nasceram e morreram em um determinado lugar.
Ligue os pontos para saber se a população desse lugar aumentou ou diminuiu. A tabelinha pedia para vocês ligarem com lápis vermelho os pontinhos onde indicam as pessoas que nasceram e com lápis verde os pontinhos que indicam a quantidade de pessoas que morreram. Agora, no exercício número 4, diz: com um colega, que no caso foi com a família, analise o gráfico e avalie. Nesse lugar, houve o aumento ou a diminuição da população? Justifique a sua resposta. Como ficou nítido aí, né, depois de preencher o gráfico, eu espero que vocês tenham colocado de que a população aumentou, porque nós tivemos uma crescente de nascimentos e morreram muito menos pessoas do que nasceram entre os anos de 2015 e 2019. Foi um prazer estar com vocês novamente. Eu espero que em breve nós tenhamos esse contato pessoal. Deixem as dúvidas, se porventura tiverem, embaixo dos comentários do vídeo. E assim que possível, a tia tirará as dúvidas de todo mundo, ok? Beijinhos, fiquem com Deus e previnam-se!